Glória a Deus, saúdo os amados irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os irmãos que estão aqui presentes, os nossos irmãos também que nos acompanham por essa live dessa manhã. Que Deus abençoe a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amém? Nós estamos dando início agora à nossa escola bíblica dominical. Sempre bom nós lembrarmos aos irmãos que nós não estamos aplicando ainda a revista desse trimestre, haja visto que houve uma interrupção dos nossos cursos presenciais. Então nosso pastor Natal Rinaldi achou por bem nós continuarmos com estudos sistemáticos todos os domingos e posteriormente, quando se restabelecer por completo, mas um pouquinho mais à frente, nós temos certeza disso, nós estaremos aplicando essa revista. Então os irmãos que adquiriram a revista, fiquem tranquilos que nós vamos utilizá-los aí no período oportuno, um pouquinho mais à frente. Então nós fiquemos atrasados aí algumas aulas com relação ao calendário já estabelecido, mas nós vamos aproveitar essa revista, ok? Então fiquem tranquilos, quem não adquiriu pode adquirir, que vai ser utilizado, ok? E nessa manhã gostaria de estar meditando com os irmãos, né? Na realidade essa palavra me veio hoje pela madrugada. Eu não tinha a minha intenção, eu já havia preparado um estudo para hoje, que nós íamos falar sobre Êxodo, a saída de Moisés do Egito, e nós falaríamos um pouquinho sobre isso, mas haja visto, a palavra de ontem me tocou muito, quem esteve aqui presente na ceia do Senhor na noite de ontem, as pontas do altar, né, foi o tema, né, um tema assim, que a princípio eu fiquei até um tanto confuso, aonde nós iremos parar, e foi maravilhoso a explicação que o pastor nos deu a respeito, não só no aspecto histórico, mas também no aspecto teológico, no tocante à nossa salvação. E eu resolvi então nesta noite, ou melhor, resolvi nesta manhã, que foi algo que me veio durante essa madrugada, e o Senhor, quando Ele desperta, Ele capacita, né? A gente às vezes demora um pouquinho, quase uma semana para preparar o estudo, mas quando o Senhor desperta, Ele capacita. Então eu gostaria de falar nesta manhã com os irmãos das 7 dádivas proporcionadas pelo sangue de Jesus. São mais de 7, mas nós vamos aqui no número 7, para nós podermos entender um pouquinho mais, e espero que saímos aqui nessa manhã com a nossa fé fortalecida no sacrifício de Jesus Cristo, amém? Abra a sua Bíblia, a princípio, o texto que nós vamos dar início, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo número 7, que diz da seguinte maneira: o apóstolo João nos traz a seguinte mensagem divinamente inspirada: mas se andarmos à luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Senhor, graça, te peço mais uma vez, que o Senhor nos oriente nesse presente estudo, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê a tua unção espiritual, para podermos falar e entender a tua santa palavra. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos, amém. Muito bem, irmãos, conhecer o poder do sangue de Cristo é algo imprescindível para nós mantermos a nossa fé. Aquele que não conhece, aquele que não reconhece, aquele que não aceita o sacrifício, o sangue de Cristo, ele não consegue manter a fé. Então nessa manhã nós devemos clamar a Deus, que Ele nos oriente pelo seu Santo Espírito, para que nós sejamos fortalecidos e renovados. Para quê? Para que nós possamos abrir os nossos olhos para quão precioso é este sangue e a diferença que ele faz em nossas vidas, amém? Muito bem, o primeiro ponto que eu vou dessas 7 dádivas que nós aqui enumeramos, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aos irmãos, a primeira dádiva, melhor dizendo, nós temos lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, quando nós lemos lá, nós temos da seguinte maneira, Efésios 1, versículo 7, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O mesmo Paulo que escreveu isso aos Efésios, ele também corrobora com Lucas, no texto de Atos, capítulo 20, versículo 28, quando ele fala assim: olhai por vós e por todo o rebanho,
sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Muito bem, esse primeiro ponto aqui que eu destaco aos irmãos é que o sangue de Jesus é o preço da nossa redenção. É algo muito importante nós entendemos isso e entendemos o que é a redenção, porque o sangue do Senhor Jesus é o preço que foi pago pela nossa redenção, a redenção de cada um de nós. Aqui nesse ponto desse estudo já denota para duas perguntas que nós podemos fazer: o que é a redenção e por que nós precisamos da redenção. Então nós precisamos primeiro saber o que é redenção e por que nós precisamos da redenção. Provavelmente a resposta a essa primeira pergunta do que é redenção, geralmente a pessoa assimila a salvação, que também não seria algo errado, algo que pode até ser aceito. Mas então por que nós não chamamos a redenção de salvação? Nós falamos que nós temos a redenção e temos a salvação, então denota alguma diferença nisso, ok? Então o que eu entendo é que a redenção, ela descreve melhor o que Jesus fez por nós. Ele não só nos salvou, mas também nos redimiu, ou seja, a nossa salvação não é algo temporário, não é algo que vai passar, que tem um tempo só de salvação e vai passar. A redenção, ela inclui a eternidade. A redenção, ela nos coloca na eternidade de Deus. Então Jesus não nos salvou de maneira temporária. Existem muitas seitas, muitas doutrinas que ensinam uma salvação temporária, uma salvação condicionada a algo que você possa fazer, mas com Jesus Cristo não. Jesus Cristo não nos salvou de maneira temporária, mas sim, Ele nos redimiu eternamente. Por quê? Porque Ele derramou sangue por nós de uma vez e para todo o sempre. Então o sacrifício perfeito de Cristo, Ele nos salva para toda a eternidade, ou seja, pelo sangue do Senhor nós estamos redimidos para sempre. Então essa é uma diferenciação que nós podemos entender, embora, como eu já falei aqui, quando se fala de salvação e redenção, se assimila uma palavra a outra, não há problema, mas é sempre bom nós termos um entendimento da salvação e da redenção, ok? Segundo ponto, a segunda dádiva que eu gostaria de destacar ainda nesta manhã, Hebreus capítulo 9, versículo 22, o escritor aos Hebreus capítulo 9, versículo 22, ele fala assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Esse é um texto que às vezes é mal interpretado por pessoas. Eu já vi uma pessoa que se declara cristã, uma senadora, que ela declarou que isso aqui seria o suficiente para que houvesse derramamento de sangue entre irmãos, entre guerras, entre revoluções nesse sentido. E não é isso que o escritor está falando aqui. O escritor aqui nos remete a algo que acontecia segundo a lei e algo que aconteceu com o derramamento do sangue de Jesus para a nossa remissão. Em nenhum momento aqui ele apoia o que quer que seja com uma mensagem de violência, uma mensagem de vingança, ou algo que nós temos que tomar mediante o derramamento de sangue. Não tem nada a ver, ok? Mas o que eu trago nesse texto aqui para os irmãos é que o sangue é a base fundamental para o nosso perdão. O sangue de Cristo é a base fundamental para o nosso perdão. E aí eu pergunto assim para os irmãos: e o que é o perdão de Deus? O que é o perdão de Deus em nossas vidas? Tem alguma pergunta que a gente fala assim: escuta, mas o que é o perdão de Deus na tua vida? O que significa isso? Então, eu falo para você, meu irmão, talvez você fique um tanto confuso com uma resposta dessa, mas o perdão de Deus é a água que nos purifica a nossa consciência, de modo que os nossos pecados não podem mais nos acusar, nem o passado pode assim nos condenar. Então o perdão de Deus é uma água como se fosse algo que estivesse sujo, aquela água vem e limpa, e através daquela limpeza ninguém mais pode nos acusar dos nossos pecados, nem o passado que nós tivemos pode vir a nos condenar. Então nós precisamos do quê? Entender o valor e o poder do sangue de Jesus. Foi por esse sangue que nós somos perdoados por Deus. E quando é que nós somos perdoados? Qual o período desse perdão? O perdão é para sempre. O perdão foi ontem, hoje, amanhã, sempre, até o quê? Até nós alcançarmos a perfeição do céu, onde ali realmente nós estaremos jamais sem pecar. A Apocalipse capítulo 21, versículo 4 nos revela essa verdade. Deus limpará de seus olhos
toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas enquanto nós aqui tivermos, esse sangue de Jesus, ele é fundamental, é a base fundamental do nosso perdão, porque por ele nós somos perdoados, por ele nós escapamos da ira de Deus. Terceiro ponto ainda que nós podemos fundamentar nessa hoje, nós temos dois textos aqui, os dois textos foram escritos pelo apóstolo Paulo. Romanos capítulo 5, versículo 1, ele fala assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele escreveu aos Colossenses 2, versículo 12 até o 14, 12, 13 e 14, ele fala assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Então o terceiro ponto aqui, com base nesses dois textos, é que o sangue é o fundamento da nossa justificação. O sangue de Cristo é o fundamento da nossa justificação. Sem o sangue de Cristo, nós não seríamos justificados. Aí talvez venha uma pergunta agora, né? É muito comum também acontecer isso. O que é justificação? O que seria a justificação? Então, nós temos aqui várias respostas, nos tornamos justos, etc. E várias respostas poderiam ter dado. Mas a justificação, quando é aplicada a nós, cristãos, a nós, pecadores, ela pode ser interpretada da seguinte maneira: a justificação na minha vida e na tua vida é a cobertura de santidade que nós precisamos para estar na presença de Deus como justos, escapando assim da ira de Deus Todo-Poderoso. Repetindo: justificação aplicada à minha vida, justificação aplicada à sua vida, justificação aplicada a todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é uma cobertura de santidade, uma cobertura que nós podemos nos separar, que nós precisamos, para que nós podemos estar na presença de Deus como justos. Todos podem estar na presença de Deus? Sim, mas todos podem estar na presença de Deus como justos? Não. Só pode estar na presença de Deus como justo aquele que reconhece o sangue de Jesus. O sangue é o fundamento da nossa justificação. Dessa maneira nós escapamos da ira do Todo-Poderoso. O livro de João capítulo 6, versículo 54, Jesus fala isso: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então o sangue é vida, e nós, cobertos pelo sangue de Jesus, nossas vidas estão escondidas aonde? Estão escondidas em Deus, com Cristo, onde nós somos vistos como pessoas inocentes, porque o sangue que está em nós agora está puro, não pela nossa capacidade, mas pelo sangue de Jesus. Eu sempre gosto de falar com relação à igreja, né? Às vezes as pessoas perguntam: mas igreja não salva ninguém. Muito comum isso, principalmente quando o camarada quer se afastar da igreja. A primeira coisa que ele fala é isso: igreja não salva ninguém. Tem que concordar, né? Igreja não salva ninguém, mas a igreja é a reunião dos salvos, e onde há a reunião dos salvos, Jesus está presente, e há mais salvação. Então o intuito, a intenção da igreja é salvar mais pessoas, que nós sejamos o sal, que nós sejamos o tempero, o sal e a luz, o tempero que Jesus assim transformou nas nossas vidas. Mas vamos voltar nessa questão da igreja. Então, quando eu falo isso, eu falo de igrejas verdadeiras, ok? A gente está falando de igrejas locais, mas quando a gente fala da igreja de Cristo, é em âmbito mundial. A igreja que Jesus Cristo assim deixou em âmbito mundial, mas há as igrejas locais. Então, o que eu quero que os irmãos entendam? Satanás, ele está solto, ele anda de redor, buscando a quem possa tragar. Então, de uma forma simples de nós entendermos, por que a igreja, aqui quando a gente fala do sangue, que é o fundamento da nossa justificação, Satanás, de uma forma imaginária, se nós pudéssemos imaginar Satanás falando, de alguma maneira, ele oraria para determinados locais e falaria assim: o local é meu, talvez um prostíbulo, talvez uma casa de tolerância, talvez um local de reunião de jogos, alguma coisa assim desse sentido. Tudo para isso ele vai apontar e vai dizer que é dele.
E é dele mesmo, irmãos. Todo mal é dele. Mas quando ele olha para a igreja, coberta com o sangue de Jesus, ele fala, aí não. Aí eu não posso. Você crê assim, irmão? Você crê dessa maneira, de verdade? Quando ele olha para você, quando ele olha para o Max, ele vê o Max uma tranqueira recuperada, mas que está coberta com o sangue de Jesus. Então não é por mim, mas é pelo sangue. O sangue de Jesus é que me justificou. Então quando ele olha para o pastor, olha para o Agostinho, olha para a irmã, para o irmão, para todos aqui que estão aqui presentes nessa noite, ele não enxerga o nosso íntimo pecador, mas ele enxerga a base da nossa justificação, que é o sangue de Jesus. Pastor, o cantinho lá do altar, a pontinha do altar, é Cristo. Essa é a pontinha do altar, é nessa aqui que eu estou segurando, pastor. Esse aqui é Cristo, e desse aqui eu não solto. Não é temporária a minha redenção, como era no Antigo Testamento, era temporária. Podia acontecer alguma coisa, mas ali não. Então, meus irmãos, o sangue é a nossa vida. E nós, cobertos pelo sangue de Jesus, as nossas vidas estão escondidas em Deus. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso, isso é muito forte. Isso é muito gostoso. Aleluia. Principalmente nesse mundo que a gente está vivendo. Você está escondido. Escondido em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Está escondido em Deus. E sabe qual é a maior maravilha disso tudo? Satanás sabe que você está escondido em Deus. Quando a gente brincava de esconde-esconde, a gente tinha que se esconder, e a pessoa, o outro amiguinho não podia ver a gente, senão pegava, né? Aí já não estava mais salvo, estava lá pego, alguma coisa assim que a gente falava. Com Deus é diferente. Satanás sabe que nós estamos escondidos de Deus e ele não pode fazer nada. Essa é a grande virtude da justificação. É a cobertura de santidade que eu preciso, que você precisa, para estar na presença de Deus como justos, e assim nós escapamos da ira de Deus, o Todo-Poderoso. O sangue que está em nós agora é puro, não o meu sangue normal, mas o sangue de Jesus. Amém? O quarto ponto aqui para a gente destacar também, como dátil, Paulo também escreve, Paulo escreve muito bem sobre isso, né? Colossenses capítulo 1, versículo 20, quando ele escreveu a igreja de Colossos, ele escreve no capítulo 1, versículo 20, que ele fala assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O que eu aplico aqui como dádiva, mediante esse texto, numa sequência do estudo desta manhã? O sangue de Cristo é o alicerce para a nossa paz. O mundo clama pela paz, o mundo quer a paz, mas o alicerce, a base fundamental, o fundamento para a base da humanidade é Cristo, é o sangue de Cristo. Muitas pessoas entendem a paz de uma outra maneira, não entendem a paz que nós temos com Deus, não entendem que a paz que nós temos com Deus é diferente. Grande parte das pessoas, a verdade é essa, grande parte das pessoas não entendem e também não sabem que toda a raça humana se tornou inimiga de Deus, portanto passou a ser alvo da ira do Todo-Poderoso e digna do fogo do inferno. O próprio Deus olhou para a terra e disse lá no Salmo 14, versículos 2 e 3, não há um justo, nenhum sequer. Vou só pensar aqui o texto, Salmo 14, versículo 2 e 3 fala assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Versículo 3: desviaram-se de todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Ou seja, não há um justo sequer, um só. Então o pecado é uma declaração de guerra contra Deus. Mas pelo sangue de Jesus, a paz foi estabelecida para sempre entre nós e Deus. Então agora nós temos a paz com Deus, por meio do quê? Por meio do sangue de Jesus Cristo. Por isso que Jesus faz: eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Então a paz que nós temos, ela está alicerçada onde? No sangue de Cristo. Se nós queremos ter paz, se esse mundo quer ter paz, ele precisa reconhecer a Jesus, que Jesus é o alicerce da nossa paz. Essa é a base fundamental que nós temos que ter. O quinto ponto aqui,
que é onde eu vou, talvez aqui, discorrer um pouquinho mais. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que foi o texto que eu iniciei. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o que eu queria destacar aqui para os irmãos, mais um ponto também, é que nós precisamos entender e não confundir purificação com perdão, purificação com justificação ou com redenção. Repetindo, a gente não pode confundir a aplicação de purificação com perdão, com justificação ou redenção. Eu procurei fazer aqui de uma maneira mais simples, um acontecimento imaginário, porém real, que nos possa dar esse entendimento. Então, se nós projetarmos aqui nas nossas mentes agora, um acontecimento imaginário, mas com fundo real, okay? Mais ou menos uma parábola, mas com fundo real. Vamos imaginar que nós tivéssemos esse poder de trazer um bandido condenado à redenção. Nós pudéssemos redimir esse bandido, ok? A partir desse momento, esse bandido, esse marginal, ele não seria mais preso, porém, ainda por causa dos seus crimes, ele não seria digno de confiança. Então, o que nós fazemos? Nós perdoamos, nós redimimos e nós perdoamos. Então, esse indivíduo, ele passa a não ser mais um preso, ele passa a ser tratado como confiável para trabalhar, estudar, viver em sociedade, mas no seu passado ainda está registrado aquilo tudo, a gente chama aí de vida pregressa, né? Antecedentes, alguma coisa assim. Pelo seu passado está registrado ainda. Então ele ainda é visto como um bandido ou um ex-bandido que teve ali algum privilégio, algum indulto de não ser mais preso e também ter sido perdoado, ok? Deu para entender até aqui agora? Então vamos lá. Aí o que acontece? Diante daquilo tudo, ele ainda tem aquele passado que está marcado. Então nós, supostamente, nós podemos apagar o seu passado. Isso aí qual que é? É o milagre da justificação, que só Deus pode fazer. Mas, de uma certa forma, nós tornamos aquele que era bandido em um homem justo, como se nunca tivesse sido bandido, ok? Então, dessa forma, o que nós aplicamos aqui? Para os irmãos entenderem por que a gente não pode confundir redenção, perdão e justificação com purificação. Nós aplicamos primeiro a redenção, lembra que eu falei? O bandido, nós ali redimimos, redenção. Ele não era confiável, nós o perdoamos, ele ficou confiável, trabalhou e tal, mas ainda tinha aquele passado que maculava. Aí nós justificamos, apagamos, ok? Então dessa forma foi aplicada a redenção, perdão e a justificação. Mas por dentro, vamos trazer para nós ainda temos nossos desejos malignos, a gente não pode ser hipócrita nisso, nós temos os nossos desejos malignos, a vontade de agir, vão pensando no bandido, talvez o bandido ele tenha ainda aquela vontade de agir como um bandido de novo, então o que acontece? Nós o purificamos, de modo que esses desejos eles vão embora. Esse é o grande milagre que só Deus pode fazer. A purificação só Deus, por quê? Porque é algo interno, é graças ao sangue de Jesus que a purificação é possível nas nossas vidas. É o sangue de Jesus que nos purifica. Aquele que não furtava, não furta mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais. Isso é algo assim um tanto quanto difícil de entender, mas as pessoas às vezes têm um determinado vício. Aí começa a vir na igreja, se converte, olha, não, mas eu bebia 2 caixas de cerveja, agora só fumava 10 maços de cigarros. Irmão, você não está liberto ainda, você não se purificou. O Espírito Santo não fez morar em você, porque quando fizer, você não vai ter mais esses desejos, que a purificação, redenção, perdão, justificação, tem que haver a purificação. Então, dessa maneira, a purificação é a conversão, é a mudança de atitudes, deixando de fazer as coisas que eram erradas para fazer as coisas certas. E não somente isso, a purificação é uma transformação interior, no interior de cada um de nós. Amém? Deu para entender, irmãos? Porque a gente às vezes, embora haja uma aplicação simultânea disso tudo que a gente está falando, mas se a gente começar a separar, a gente verifica as diferenças que tem de redenção, perdão, justificação e purificação. 6º ponto ainda, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Sexta dádiva, melhor dizendo, né? Nós vamos ter 7, já estamos na 6ª.
Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pastor, essa daqui também foi do senhor ontem, né? O senhor citou lá, né, as pontas do altar, o senhor citou o altar de bronze na entrada do santuário, onde ali eram oferecidos os sacrifícios, onde aquele povo só podia chegar até ali para trazer o seu sacrifício. Lá dentro, só o sumo sacerdote, se não tivesse puro, morria, tinha problema. E aqui o escritor nos fala o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Sexta dádiva, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, você que está nos assistindo aí, pode comentar também. Se não concordar, comenta. Se concordar, dá um apoio aí, cita também, ok? Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele garante o nosso acesso a Deus. Somente pelo sangue de Jesus nós temos acesso a Deus. Lá no céu está o nosso Deus. Ele está sentado lá num alto e sublime trono. É interessante que a Bíblia fala em Isaías 6, versículo 1 a 3, que nem os serafins eles podiam olhar para Deus, nem os serafins. O texto de Isaías capítulo 6, versículo 3, ele fala que nem mesmo os serafins eles conseguiam olhar para ele, devido à esplêndida majestade, poder e glória. Isaías 6, versículo 1 a 3 fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, a Bíblia diz que nem os serafins podiam ver a glória de Deus, mas a Bíblia diz também que o esplendor da sua presença, as brasas eram acendidas, segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículo 13, Salmo 18, versículo 12, e o próprio Deus, ele declara para nós lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 20, ninguém jamais verá minha face e viverá. Então, quem somos nós? Qual de nós tem merecimento para falar com ele ou entrar na sua presença? Como eu já falei aqui, até o sumo sacerdote, ele correu o risco de morrer na presença da Arca da Aliança, que era apenas um símbolo da presença de Deus. É algo que também a gente tem que destacar. Quando ele entrava no lugar santo dos santos, ele não entrava propriamente para ver a Deus, ele entrava para fazer a sua dedicação junto à Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, era apenas um símbolo da presença de Deus. Mas pelo sangue de Cristo nós temos a ousadia de entrar nos santos dos santos e falar com Deus face a face. O mesmo escritor aos Hebreus, que escreveu 10, versículo 19, do 19 ao 25, ele fala sobre isso. 10, 19 a 25, carta de Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, o sangue de Jesus nos dá acesso ao lugar santo dos santos, como eu falei lá no livro de Isaías, que diz que nem os serafins podiam ver a glória de Deus. Eles cobriam, das 6 asas, 2 eles cobriam os olhos, a sua face, e 2 eles cobriam os pés, e as outras 2 eles voavam, porque eles não podiam suportar aquela glória. A Bíblia nos fala também que quando Salomão fez o templo, a glória era tão grande que as pessoas não conseguiam suportar tanta glória que havia ali no templo, com a presença de Deus. 7º ponto, Efésios 2, 7ª dádiva, Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O que eu quero encerrar aqui com esse versículo? O pastor falou ontem da questão da presença na igreja, tanta gente que já passou por aqui, se foi. E a gente não está querendo, o pastor não está querendo pregar exclusividade de igreja, que só aqui tem salvação, que o irmão tem que nascer, crescer e morrer aqui. Não é isso.
O que a gente está falando é que irmãos que desprezam a igreja nesse sentido. Porque há muitos irmãos que saem daqui, foram para outras congregações e continuam dedicando a obra, e amém, e nós gostamos disso. Nós achamos alguns irmãos que abriram o ministério e estão levando a palavra do Senhor, mas a questão aqui, a gente está falando de família. O texto aqui, Efésios 2, versículo 13, fala assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus, de Cristo, chegastes perto. O que eu quero falar para os irmãos aqui na sétima dádiva que Ele nos dá? O sangue eleva a nossa comunhão com Deus a nível familiar. Eu falei de igreja, mas você fazer parte da família de Deus. Com o sangue de Cristo, nós somos participantes da mesa do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17, antes de entrar na declaração da ceia, ele fala o seguinte: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele faz uma pergunta: o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Segunda pergunta: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo corpo. O que significa isso, meus irmãos? Que nós passamos para um nível de comunhão com Deus a nível familiar. Se a gente pega a Bíblia, um lugar na mesa, na Bíblia Sagrada, é algo reservado somente para os familiares mais chegados. Então, a gente tem alguns textos aqui que eu tirei, algumas passagens. Quando Davi resgatou ali a Mefibosete, por amor do seu amigo Jonatas, ele reservou para ele que é um lugar na mesa do rei, ao lado dos príncipes e os demais filhos de Davi. Olha o que fala lá, segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então assim também nós, irmãos, o sangue nos eleva, o sangue de Cristo nos eleva a uma comunhão com Deus a nível familiar. Nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais forasteiros. Nós poderíamos até nos dar de satisfeitos por sermos apenas parentes de Deus, não é verdade? Mas nós temos muito mais que isso. O poderoso sangue de Cristo nos torna irmãos de Jesus e assim também filhos de Deus. Efésios 2, 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Um privilégio que nem mesmo os anjos, os santos anjos, eles tiveram. E nós somos família do Deus Todo-Poderoso. Então eu concluo esse estudo nessa manhã, para que o Santo Espírito nos abrace nessa hora, que o Santo Espírito nos dê as boas-vindas à família de Deus. Talvez você nessa manhã, você não se lembrasse mais disso, mas você faz parte da família de Deus, como foi no Egito, lá quando a gente vê em Êxodo capítulo 12, versículo 13, será agora. Aquele que tem a marca do sangue, eles não são condenados. Lembra? Quando Deus foi tirar o povo do Egito, Ele mandou nos umbrais das portas para passar o sangue do Cordeiro, e ali nenhum daqueles primogênitos seria atingido. Nós também, nós temos a marca do sangue de Cristo. Nós somos resgatados desse mundo. Então, nós estamos nessa caminhada de santidade. De que maneira? Nós estamos marchando para o céu. A nível militar, a gente gosta de usar muito esses termos. Nós estamos marchando para o céu. O nosso destino é o céu. Mas nós precisamos entender, conhecer o poder do sangue de Cristo. Somente dessa maneira nós poderemos triunfar na nossa vida cristã. Então, só para a gente não perder o ponto, o sangue de Jesus é o preço da nossa redenção. O sangue de Jesus é a base fundamental do nosso perdão. O sangue de Jesus é a base fundamental da nossa justificação. O sangue de Cristo, de Jesus Cristo, é o alicerce para que nós mantenhamos a nossa paz. O sangue de Cristo é a base da nossa purificação. O sangue nos garante o acesso a Deus. E o sangue eleva a nossa comunhão com Deus a nível familiar. Nós somos uma família cristã aqui na terra, mas nós temos o nosso lar celestial como família na presença de Deus. Então, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus possa sempre te conduzir nesse caminho. Você também, meu irmão,
minha irmã que está me assistindo aqui nessa manhã. Que Deus te guarde, que Deus te oriente, que nós possamos realmente entender que essa ponta do altar que nós ouvimos ontem aqui na cela, 4 pontas, o pastor citou, nós só precisamos de uma ponta. Essa ponta se chama Jesus Cristo. Se agarre nessa ponta, se abrace nessa ponta, que essa ponta nunca vai te desapontar e você vai ter a vida eterna através do sangue de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos dar sequência agora?